Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, junte-se à comunidade, se inscreva nesse canal, ative o sininho para as notificações e também vá lá no Twitter, no Instagram, onde o diálogo com essa comunidade maravilhosa acontece. E o diálogo hoje continua quando a gente fala de sexo, a gente fala de dinheiro, a gente fala de poder, até porque o filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, ele gosta de dizer o seguinte, que os ingênuos acreditam que quem manda no mundo é o sexo. Os menos ingênuos acham que o dinheiro é que manda nesse mundo, mas os verdadeiramente espertos sabem que quem manda nesse mundo é o poder. E ao ler este livro aqui, eu não podia deixar de pensar na frase de Pondé o tempo todo. John Goldingay, Ética do Antigo Testamento, uma ética que fala bastante a respeito dessas três coisas e me faz lembrar que o evangélico mais ingênuo é aquele que acha que ética do Antigo Testamento ou ética na Bíblia tem tudo a ver com sexualidade, só com sexualidade. Talvez você já tenha ido nesse tipo de igreja ou você faça parte desse tipo de comunidade evangélica, o seu círculo de amigos seja assim, em que ética só diz respeito ao sexo. Isso é muito chato, isso é coisa de crente ingênuo e o John Goldingay mostra isso muito bem. Mas antes de falar do John Goldingay, do livro gentilmente cedido pela InterVarsity Press, para que a gente comentasse sobre ele, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ética. Eu acho que a gente tem que fazer essa cama primeiro. Do que a gente está falando? O que é essa tal de ética? Eu vou ficar aqui com uma definição mais ou menos simples, que é a seguinte. Quando você acorda de manhã, abre a sua janela, abre a sua porta, entra no seu carro e participa deste mundo tenebroso que nos cerca, né? Quando a gente faz isso, a gente percebe que o mundo ele não é lá essas coisas, tem muitos problemas. E aí a gente não se furta de imaginar como será que o mundo deveria ser? Porque ele é problemático. E as pessoas agem de maneira problemática. Mas como será que o mundo deveria ser? Tentar responder essa pergunta, como o mundo deveria ser, é o questionamento filosófico da ética. A ética é o que nos diz como as pessoas deveriam agir, como o mundo deveria ser. Embora elas não ajam dessa maneira e embora o mundo não seja assim. É um exercício de imaginação. E alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que é possível traçar, a partir da Bíblia, uma determinada ética. E o John Goldingay traça uma determinada ética a partir do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento diz que o mundo deveria ser? O que o Antigo Testamento diz que as pessoas deveriam fazer? Como elas deveriam se comportar? É mais ou menos por aí que ele vai traçando a sua argumentação e mostrando que ética no Antigo Testamento não é nem só sobre sexualidade, como gostam alguns ultraconservadores, nem só sobre justiça social e dinheiro, como gostam alguns progressistas, uns liberals, né? Alguns esquerdistas. Na verdade, ética no Antigo Testamento começa com uma noção muito clara a respeito de poder, porque ela começa com um imperativo. Para o Goldingay, ética no Antigo Testamento começa com uma frase proferida por Deus: sejam santos como eu sou santo. Não é como eu sou santos aí, os santistas de plantão que gostam desse versículo de Levítico 19:2, não é sejam santos como eu sou santos, não. Tá? É como eu sou santo. Mas o simples fato de Deus dar essa ordem e essa ordem ser um imperativo já mostra quem é que está com o poder nessa história. Quem é que manda no fluxo da história. Sejam santos, imperativos, sejam santos. E ele estabelece um padrão. O que deveria ser? A ética é como as coisas deveriam ser, como nós deveríamos nos comportar, né? Como a gente deveria se comportar. Então, quando Deus fala, sejam santos como eu sou santo, vocês deveriam se comportar como eu me comporto. Como Deus é? Que parâmetro é esse? Quem é Deus? Quem é esse Deus? Como esse Deus é? Imitem a esse Deus. Então, essa ética
que o John Goldingay traça no seu Antigo Testamento, ela é uma ética da imitatio Dei, da imitação de Deus. E ele vai além, eu anotei aqui. Ele usa Êxodo 34, 6 e 7 para dizer quem é esse Deus e características morais desse Deus que nós deveríamos imitar. Então ele diz, por exemplo, baseado em Êxodo 34, 6 e 7, que Deus é compassivo. E a ideia de compaixão aí é a ideia do sentimento de uma mãe em relação a um filho. Ora, se Deus é compassivo conosco, nós deveríamos ser compassivos com os nossos semelhantes. Sejam santos, como Deus é santo. E Deus, sendo santo, é compassivo. E em expressar compaixão, ele tem compaixão de nós, como uma mãe tem compaixão de um filho. E aí fica a pergunta, será que nós temos compaixão do nosso próximo da mesma maneira que uma mãe tem compaixão de um filho? Deus é gracioso, segundo Êxodo 34, 6 e 7. Ou seja, ele trata a nós como nós não merecemos ser tratados. Ele nos concede graça, embora nós não a mereçamos. E então nós devemos, em relação ao nosso próximo, mesmo que eles não mereçam, nós devemos agir em favor deles. Tá aí um Deus gracioso no Antigo Testamento, para aqueles que gostam aí de ficar dizendo que o Antigo Testamento era a era da lei e o Novo Testamento a era da graça. Olha a graça aparecendo aí no Antigo Testamento em Deus, um Deus que diz, sejam santos como eu sou santo. Deus é longânimo também, segundo Êxodo 34, aí 6 e 7. E a ideia de longanimidade de Deus é mais interessante, porque se a graça é eu agir favoravelmente em relação a uma pessoa que não merece esse favor, não fez nada para merecer aquele favor, como que eu devo agir em relação àquele que me ofendeu? Né? Não é nem que ele não fez nada, esse me ofendeu. Esse que me ofendeu, eu sou paciente, eu sou longânimo, eu espero, eu conto até 10, eu respiro fundo, porque eu devo ser também perdoador, e essa é outra característica de Deus em Êxodo 34, 6 e 7. Agora, embora perdoador, ele também é firme e ele também é justo. Em outras palavras, quando alguém age contra ele, embora ele perdoe, ele não deixa de dizer a verdade e de corrigir as pessoas. E assim nós também devemos ser. Embora sejamos perdoadores e tenhamos o ânimo longo em relação às ofensas que nos fazem, nós também somos firmes em apontar que o que é errado e o que é certo é certo. E, em última análise, Deus é justo e diante das injustiças, ele se ira e ele se revolta, e assim nós devemos ser também, porque devemos ser santos, como ele é santo, e devemos amar a justiça, como ele ama a justiça. E diante das situações injustas, sociais, econômicas, políticas, relacionais, nós devemos também ficarmos irados e nos indignarmos. Mas quando a gente expressa essa indignação, a gente é compassivo, a gente é gracioso, a gente é longânimo. E você vai percebendo um círculo virtuoso da ética do Antigo Testamento do John Goldingay. Então é a partir dessa percepção de poder, desse exercício do poder de um Deus santo que tem todas essas características, é só a partir desse exercício que a gente começa a falar de grana e a gente começa a falar de sexualidade. Então perceba o seguinte, sexualidade na ética do Antigo Testamento do Goldingay não é um mero faça ou não faça, mas é um expresse essas características desse Deus que é santo. E aí sim a gente vê um desdobramento do que é a sexualidade a partir dessas características de um Deus que deseja o bem para a humanidade, sendo compassivo, sendo gracioso, sendo longânimo, sendo firme, sendo justo. Então, por exemplo, quando o Goldingay vai discutir casamento, sexualidade, casamento, qual que é a grande pergunta da humanidade hoje, né? Principalmente da sociedade ocidental, né? Sobre a questão do casamento? É lícito ou é correto o casamento entre pessoas do mesmo sexo? E aí o Goldingay vai argumentar a respeito do padrão que Deus deseja
para o casamento. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo fica aquém do padrão ideal de um Deus santo. E ele argumenta nesse sentido aqui no livro, ele mostra argumentos nesse sentido. Mas aí ele faz um segundo questionamento. Quais outras características de um casamento que acabam ficando aquém do padrão ideal de um Deus santo, que é compassivo e gracioso? Qual é o projeto ideal de casamento? Por que a gente faz tanto essa pergunta a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo e nós não estamos fazendo, por exemplo, a pergunta a respeito do trabalho do marido e da mulher e como esse trabalho se complementa dentro do casamento, porque essa é uma das coisas que é padrão ideal, como deveria ser o casamento, sob a perspectiva de um Deus santo que é compassivo, que é justo, que é firme, de acordo com o Antigo Testamento. De acordo com o Antigo Testamento, por exemplo, Deus comissiona o homem para casar com a sua mulher, e para como casal governarem o mundo, e como casal melhorarem o mundo, e como casal tomarem conta do jardim. Isso tem implicações na nossa ética do trabalho. E como é que pode, então, a gente, na sociedade ocidental, o homem sai para o trabalho para fazer uma coisa, a mulher sai para o trabalho para fazer outra, eles voltam para casa depois do trabalho, não conversam um com o outro sobre o que um trabalhou, como foi a vida do outro no trabalho, e tudo que eles têm de relacionamento no casamento são umas poucas horas assistindo Netflix juntos, né? 2 horas juntos de assistindo Netflix e depois eles vão dormir, quem sabe fazer sexo. E as 8 horas de trabalho que eles passaram na rua, e se você for contar trânsito aí, vamos falar em 10, e se você for contar hora extra, talvez 11 ou 12 horas, metade da vida você passa trabalhando, e no seu casamento você não convida o seu cônjuge para participar disso. Então é esse tipo de questionamento que o Joe Golding vai colocar, que será que a gente está fazendo as perguntas certas, ou será que a gente está fazendo todas as perguntas que nós deveríamos fazer para a questão da sexualidade? Será que a gente não deveria estar nutrindo um relacionamento mais saudável, no qual o meu cônjuge participa da minha vida de trabalho, que é onde eu passo a maior parte do meu dia, e eu tento participar da vida da minha esposa quando ela volta, e eu pergunto como que foi o seu dia, o que você tem feito no seu trabalho, como você tem levado o evangelho no seu trabalho, como você tem ajudado as pessoas do seu trabalho, como o reino tem sido refletido nas suas atitudes, e ela tenta me ajudar e oferecer perspectivas bíblicas para que eu no meu trabalho seja também ético e faça do meu trabalho um lugar que deveria ser mais parecido com o reino, porque ética é sobre isso, é sobre o que deveria ser. O quanto que a minha esposa participa da minha vida no meu trabalho para que eu seja mais frutífero do ponto de vista do reino ali. Então, o John Golding, ele reorienta os questionamentos da vida em torno desses princípios da nossa santidade, porque Deus é santo e que nós devemos ser mais parecidos com o que Ele é. Então, quando ele fala de sexualidade, ele fala disso. Tem um outro capítulo, por exemplo, que ele vai falar de grana, ele vai falar de reparação. O princípio de reparação, ele é constante na Torá. Então, quando alguém me prejudica, a lei diz que esse alguém deve me reparar. Agora, na Torá, no Pentateuco, esses princípios de reparação, eles vão diferindo de acordo com o livro que você está usando. Em Êxodo, esses princípios de reparação eles funcionam de uma determinada maneira, e em Deuteronômio funcionam de uma outra maneira diferente. E aí ele se questiona, aí o John Golding se pergunta, mas por que em Êxodo essas leis de reparação operam de uma determinada maneira, em Deuteronômio operam de uma outra maneira? Isso não é uma aparente contradição? Não entra em choque uma coisa com a outra? E aí ele vai explicar o seguinte, em Êxodo, esses princípios de reparação econômicos, sociais, eles têm a ver com a vida num vilarejo, na vila rural, ou mesmo na preparação de uma aldeia itinerante que está prestes a entrar na Terra Prometida. Em Deuteronômio, a lei já tem em vista a comunidade israelita estabelecida num contexto urbano de Jerusalém. Já está
projetando, Deuteronômio já está projetando como vai ser a vida social na vida urbana de Jerusalém. E, portanto, as regras de reparação em Êxodo elas funcionam de uma determinada maneira, porque elas têm em vista o princípio de um vilarejo e de uma comunidade itinerante que ainda não entrou na Terra Prometida. E em Deuteronômio, essas regras sociais e econômicas, elas mudam um pouco o enfoque, porque ela tem em vista uma vida urbana em Jerusalém, certo? Bom, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que princípios éticos a respeito do dinheiro e da economia muitas vezes são contextuais. E a gente deve extrair da Torá, da lei, do Pentateuco, princípios universais que possam ser aplicados ao contexto individual em que eu e você vivemos. Né? Então, quando a gente vai falar de grana, vai falar de dinheiro, talvez a primeira pergunta seja: o que é justo e o que é justiça no contexto no qual eu faço parte? Né? Então, tudo isso orientado a partir desse princípio de poder, do que é poder, sob a perspectiva do Deus que detém o poder de dizer: você deve agir assim porque eu sou santo. E eu fico muito feliz quando Joe Goldingay dedica um capítulo exclusivo no livro para Levítico capítulo 25, que é o capítulo que determina de fato que Deus detém e exerce o poder sobre toda a atividade humana, porque até mesmo o chão que você pisa e a terra que você pisa é minha, é divina, e então sobre ela você deve exercer os preceitos como eu ordenei. Né? Levítico 25 você tem ali o ano sabático, como que você cultiva a terra durante 6 anos e coloca ela sob descanso no 7º, e sobre o ano do jubileu, quando a terra retorna para aqueles que arrendaram e emprestaram a sua própria terra por causa de uma crise financeira e econômica. E Deus está dizendo: vocês devem agir dessa maneira porque a terra, na verdade, não é de vocês, ela é minha. Em outras palavras, o princípio ordenador de toda a ética do Antigo Testamento é o poder de Deus. Não por acaso, Jesus, quando fala a respeito do seu próprio poder como Messias, em Lucas capítulo 4, ele diz que ele mesmo vem cumprir esse ano, o ano do jubileu, de Levítico capítulo 25, porque ele é o Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Em última análise, uma ética bíblica é uma ética que declara que Jesus é o Senhor Todo-Poderoso sobre todas as coisas e todos os aspectos da vida. Então, é mais ou menos por aí. Tem muitos assuntos sobre ética que o Goldingay vai tratar, sobre grana, sobre sexo, sobre poder, sobre honra, sobre justiça, sobre confiança um no outro, sobre raiva, ira, como que a ira acontece, sobre obediência. Tem capítulo pra caramba. O livro é super, super, super recomendado. Eu recomendo que você dê uma passada aqui embaixo na descrição, onde vai estar um link para você conhecer o livro e, se quiser, comprá-lo. Tem também 2 outros links que eu quero que você preste atenção aqui na descrição. Um que é um e-book gratuito que eu te dou sobre tradução bíblica, e o outro sobre o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, que esse livro aqui também ajuda. E se você realmente se interessou por esse livro, eu tenho uma novidade para você. Me siga no meu Instagram, @VictorFontana1, né, algarismo 1, porque lá nos stories eu vou comentar capítulo por capítulo desse livro aqui da InterVarsity Press, que gentilmente concedeu pra gente John Goldingay, Old Testament Ethics, A Guided Tour. Fica aqui também o lobby. Se você é de uma editora brasileira, livraço para traduzir e para incentivar o pessoal a fazer discipulado com ele, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Sexo, grana, poder. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.